Qual é a relação entre piso, pagamento por desempenho e aumento do custeio na saúde bucal? A gente vai responder isso. Meu nome é Jamerson Ferreira, sou criador de conteúdo digital e consultor em saúde aqui para o canal Descomplicando a Saúde Coletiva. Também estou aqui na nossa conta do Instagram, Jamerson2SON_J. Antes da gente responder a essa importante pergunta, deixe o seu like, a sua curtida, se inscreva aqui no nosso canal e ative as notificações. Vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai esclarecer é o seguinte: para responder a essa relação, a gente vai ter que responder a esses objetivos aqui, ó. Primeiro, entender quais são os direitos dos profissionais de saúde bucal, quais são as obrigações dos municípios e qual é o papel do Ministério da Saúde, para que depois a gente chegue naquela famosa relação ali que a gente trouxe logo no primeiro slide. Primeira coisa, quando a gente fala em direitos trabalhistas, a gente está falando do seguinte: quais são os direitos que são comuns a todos os trabalhadores e quais são as novas lutas ou as lutas que estão sendo travadas lá no Ministério ou lá no Senado. Beleza. Como todo trabalhador é protegido pelo cenário de leis do Brasil, nós teremos as leis padrões ligadas aos benefícios, a carga horária em relação à semana de trabalho, a necessidade, a obrigatoriedade de receber pelo serviço realizado. Só que na última reforma trabalhista, dependendo do seu vínculo, do seu tipo de vínculo com o seu contratante, o conjunto de direitos ele pode sofrer alteração, sim. Então, se você for trabalhador na área pública, advindo de concurso público, você vai ter um conjunto de direitos que vai lhe dar uma maior proteção. Se você for da área pública, mais seletivado ou contratado, vai ter um outro conjunto. Se você trabalhar na área privada, mais terceirizado, é uma coisa. Se você trabalhar na área privada, sobre CLT, sobre a carteira ainda de trabalho, você vai ter um outro conjunto de direitos. Se você trabalhar terceirizado para uma outra empresa e a sua área de atuação for na área pública ou privada, vai ter um outro conjunto. Então, há necessidade que você compreenda que, de acordo com o seu local de trabalho, a sua carga horária e seu tipo de vínculo, sim, vai ter diferença no seu conjunto de direitos e também na relação com o seu contratante. O que está sendo trabalhado hoje? O que está sendo batalhado hoje? Hoje ainda não se tem uma definição sobre referente ao piso da saúde bucal, tanto para cirurgiões dentistas, técnicos e auxiliares, assim como ainda não tem uma definição padrão sobre carga horária e os benefícios específicos em relação à atuação dos profissionais de saúde bucal. Isso é o que está sendo batalhado para que os profissionais da saúde bucal tenham uma definição, uma proteção maior. E isso vai nortear uma padronização de remuneração de pagamento, ok? É por isso que em diferentes municípios eu tenho diferentes linhas de pagamento, mesmo que esses profissionais estejam realizando a mesma atividade, a mesma carga horária, na mesma área, tá bom? Então é muito importante que a gente entenda que nesse momento, piso, carga horária e benefícios específicos ainda está sendo objetivo de lutas, né, de batalhas, para que haja uma padronização que norteie isso, tanto na área pública quanto na área privada. Avançando, as obrigações dos estados e municípios. É necessário que, aqui a gente está falando da área pública, né? A atenção, por exemplo, a atenção primária à saúde, que é o primeiro nível de complexidade, né? Ela é obrigação do município. Então, como obrigação do município, o município ele é o responsável pela execução das políticas públicas, mas o município também tem a liberdade da definição das suas prioridades. O município ele tem a liberdade de formular políticas públicas próprias, mas ele também tem obrigações. O município ele também tem a liberdade de definir as suas prioridades, ótimo, mas ele tem a obrigação de pagar pelos serviços realizados, ele tem a obrigação de fornecer condições adequadas de trabalho, ele tem a obrigação de alimentação dos sistemas de informações que são obrigatórios, como o CENES, e os sistemas de produção, mas ele também tem a obrigação
e também tem a obrigação de fornecer capacitações e educação permanente para que os serviços eles sejam executados da melhor forma possível. Então, isso é o conjunto de obrigações do município. Mas o Estado também tem obrigação, e o distrito, sim. O Estado pode ter profissionais, e os estados também têm profissionais de saúde bucal ainda mais antigos, né, sobre contratos, sobre concursos e executando diferentes funções. Eu posso ter um hospital estadual, por exemplo, então ele tem a função assistencial, posso ter vínculo direto ou indireto, e todas essas linhas aqui também ocorrem sob gestão estadual. Assim como o Distrito Federal, Brasília, também tem esse mesmo conjunto de obrigações. É muito importante que a gente vai deixando isso claro, porque tem gente que, por não compreender essas obrigações, acaba gerando uma série de expectativas inadequadas sobre aquilo que é obrigação do município, aquilo que é obrigação do Estado e do Ministério. E qual é o papel do Ministério? O papel do Ministério é uma obrigação macro, é um papel macro. Então ele financia, ele repassa recursos do nível central para o nível estadual e até o municipal. Existem recursos que são repassados diretamente aos municípios, dependendo dos tipos de serviços. Ok? O Ministério também orienta, monitora e dá suporte para que essas políticas públicas sejam executadas. E por último, e mais importante, né, ele elabora políticas públicas e também dá apoio aos estados e municípios e distritos para que essas políticas públicas sejam executadas. A partir disso, vamos falar agora do piso pagamento e aumento de custeio para a saúde bucal. O piso, ele ainda não está definido, e porque ele também ele depende de uma definição de carga horária. E hoje ainda não se tem uma padronização. É por isso que essa é uma das maiores batalhas e ela não tem relação com o custeio do serviço de saúde bucal, que é do Ministério aos estados, aos municípios, e ela não tem relação com o pagamento por desempenho. Então, o piso é uma definição, uma luta nacional para que tenhamos uma lei que ordene qual é o piso da saúde bucal para cirurgiões dentistas, técnicos e auxiliares, assim como a definição de carga horária, tá bom? Então, isso aqui é uma luta nacional, federal, e que, quando ela tiver a sua conclusão, vai nortear, vai dar garantia para os profissionais, tanto que atuam na área pública quanto na área privada. Pagamento por desempenho da saúde bucal. Portaria 960 de 2023. Novidade, ela disciplina o repasse de recursos mediante o atendimento de metas e parâmetros nos 12 indicadores. Qual é o problema? Até trava a garganta, né? Ela foi criada em julho e até hoje, dezembro, o Ministério da Saúde atrasou a definição dos indicadores e não disponibilizou o painel de monitoramento de resultados. Mas os recursos estão sendo repassados desde agosto até agora. Significa dizer que esse cenário de indefinição cria um mal-estar enorme entre municípios e seus profissionais da saúde bucal que atuam na atenção primária, vírgula, nas modalidades 1 e 2 de equipe de saúde bucal 40 horas, porque o próprio Ministério não cumpriu com o que está lá na portaria, que deveria apresentar subsequentemente, após discutir em CIT, qual é a definição dos indicadores, meta, parâmetros, métodos de cálculo, fonte de informação, e também aquilo que se deseja com cada indicador, assim como ainda não disponibilizou o painel de monitoramento. Para piorar a relação, o recurso está sendo pago sem essa definição daquilo que se espera, ou seja, o Ministério ele enterrou essa portaria em relação à sua lógica. Como é que eu pago por desempenho algo que eu não defino? No entanto, o recurso já está na conta dos municípios. E, obviamente, os profissionais de saúde bucal, diante da portaria 960, têm a expectativa de acesso a esse recurso. Por quê? Ele é um recurso de custeio. E uma das possibilidades de aplicação do recurso de custeio
Uma das possibilidades, não é a única, é o repasse ao profissional, como gratificação, por atendimento de meta. Só que, na mesma portaria, o próprio Ministério destinou uma parcela adicional para repasse obrigatório aos profissionais. Ok. Só que, na variedade de vínculos em todo o território nacional, nós temos cenários muito diversos. Nós temos profissionais concursados, contratados, terceirizados, e dentro dos terceirizados ainda temos bolsistas contratados via instituto, sob gestão, sob pagamento do município. Então isso não fica claro como é que o município pode fazer uma lei municipal que discipline o recurso diante dessa multiplicidade de vínculos. O Ministério nada versa sobre isso, até porque isso virou um desafio somente do município. O que temos hoje é uma relação extremamente tensa, porque o Ministério fica em silêncio diante da gestão, aplicação e repasse desse recurso, e ao mesmo tempo que ele vem repassando esse recurso de agosto até aqui, sem um mínimo de orientação aos municípios, e isso gera uma tensão enorme. Então, o pagamento por desempenho, ele é um pagamento que visa a melhoria da qualidade do serviço mediante atendimento de critérios específicos, critérios estratégicos, que ele mesmo não publicou, e isso já com vários meses de atraso. Então, uma portaria que surge em julho, e em dezembro ainda não versa sobre as suas metas, mas o recurso está sendo pago desde agosto, gera nos municípios uma situação quase que bélica entre a relação dos profissionais da saúde bucal e a gestão municipal. Não é nada saudável. A aplicação do recurso, esse recurso da Portaria 960, o que é adequado é que seja versada, que ela seja disciplinada mediante a criação de uma lei municipal que dê transparência para a aplicação desse recurso. Se o município estiver operando esse recurso sem ter criado uma lei municipal, corre o risco de, ao final do mandato, o gestor, a gestora, sofrer processo de improbidade administrativa pela falta de transparência ou aplicação inadequada desse recurso. E aí cai na costa do secretário ou da secretária. Não é uma relação fácil. Se você, município, estiver pagando esse recurso sem lei municipal específica, você corre o risco de que os funcionários compreendam esse repasse como aumento de salário. E aí, aumento de salário não pode ser reduzido, né? Gera uma série de compreensões inadequadas. Esse recurso ele não é somente para aplicação como repasse aos profissionais. A parcela adicional, sim, mas as 12 parcelas que compreendem o período de janeiro a dezembro, não há obrigatoriedade única de repasse aos profissionais como única possibilidade. Então isso é muito importante deixar claro que a relação de aplicação do recurso, a estratégia de aplicação do recurso, ela tem que ser uma linha o mais madura possível e que contemple e que atenda que seja possível diante do tipo de vínculo que esse profissional da saúde bucal tem com o seu município. Tá bom? E por último, aumento de custeio na portaria 1924 de 2023. Só para facilitar essa relação complicadíssima, o Ministério da Saúde atualizou os repasses da saúde bucal para modalidade 1, modalidade 2, modalidade de 20 e de 30 horas, LRPD e CEL. E recursos tanto de custeio quanto de investimento vão ter aumentos, e esses aumentos vão cair agora na competência de dezembro e também com efeito retroativo daquilo que aumentou para outubro e novembro, ou seja, dezembro vai cair uma grana boa na conta dos municípios. E qual é a relação disso com o pagamento por desempenho, o piso e até mesmo uma possível relação com o aumento de salário? A relação é nenhuma. Porque o Ministério está pagando pelo serviço nas equipes, mas a relação de aumento de salário não existe. Porque quem é o responsável por aumentar ou não o salário,
pagar o salário é o contratante, no caso os municípios e os estados. Os estados não têm atenção básica, quem pratica atenção básica são os municípios. Então a portaria 1924 em nada tem relação com o aumento de salário. Obrigatória? Nenhuma. O que acontece é que o Ministério da Saúde reformulou os seus parâmetros de pagamento dos serviços homologados e vai aumentar esse repasse agora em dezembro. Vai cair uma senhora bolada de grana agora em dezembro, porque vai cair a competência de dezembro, mas a diferença é o que é previsto, não é obrigatório, é o que é previsto cair também a diferença de outubro e novembro. Isso está lá na portaria 1924. Tá? Para todas as equipes de atenção primária, LRPD e CEL. Tá bom? Tem relação com a portaria 960? Não, nenhuma. Portaria 960 é outra coisa, pagamento por desempenho às equipes de saúde bucal, modalidades 1 e 2, já reconhecidas e homologadas. Mas se o meu município tiver novas equipes, desde que elas sejam homologadas, obviamente aumenta o repasse na portaria 960. Tá bom? Tem alguma relação com o piso? Nenhuma relação com o piso. O Ministério da Saúde não trata de piso de profissional, tá? Porque piso, ele impacta tanto em serviço público quanto privado. Então é muito importante que a gente explique que o aumento do custeio na portaria 1924 em nada tem relação com o pagamento por desempenho e nem com a discussão do piso e também não tem relação com o aumento de salário. Então é necessário que a gente compreenda essas variedades de temas para quê? Para que a gente não leve aos municípios e também a relação com o Estado, com o Distrito Federal, com a empresa, pensamentos completamente contraditórios e equivocados. O que é que pode ser feito? O que é que deve ser feito? Primeiro, relação de pagamento de luta pelo piso e definição de carga horária é algo de nível ministerial, né? E é algo que envolve todo o Brasil, não somente a área pública. Profissionais da saúde bucal, quanto mais unidos, melhor, porque vão ter um poder político melhor para pressionar o andamento de leis e projetos de leis em cenário nacional. O recurso de pagamento por desempenho da saúde bucal, portaria 960, não é promotoria que vai forçar alguém a pagar. Não é isso, gente. Vocês estão indo por linhas completamente equivocadas. Não é pressionando Câmara de Vereadores. Não tem nada a ver com isso. Não é pressionando prefeito e vereador. O negócio é o seguinte. Cada município tem que entender, primeiro, qual é o tipo de vínculo dos profissionais cirurgiões, dentistas, técnicos e auxiliares. Porque se for vínculo direto, concurso ou contrato direto, fica mais fácil a formulação de leis municipais para disciplinar a aplicação desses recursos, que pode ser para repasse ao profissional, incluindo as 12 competências de janeiro a dezembro, pode ser para compra de insumos, compra de medicamentos e contratação de serviços e também investimento em educação permanente. Então, cabe ao município gerir esse recurso por meio de formulação de lei municipal apresentada, votada e aprovada em Câmara e também apresentada ao Conselho Municipal de Saúde para disciplinar a aplicação desse recurso. Ok? Então não é direito da classe de saúde bucal. Não inventa me dizendo que portaria 960 é direito. Não, não é isso. É estratégia para qualificar resultado. Então tem muita fala que está inadequada. Tá? Então cabe à gestão municipal formulação de uma lei, proposição de uma lei, e obviamente quem é que define lei, quem tem o voto na lei é a Câmara Municipal e a aprovação final do prefeito ou prefeita. Beleza? E como é uma área da saúde, o ideal é que a própria gestão municipal de saúde possa elaborar um projeto de lei, porque já vai vir baseado no cenário, né, que permite ao município, diante também dos seus vínculos, do tipo de vínculo. Qual é o tipo de vínculo mais complicado hoje? Os municípios que têm os seus profissionais mediante relação de instituto, de empresa ou terceirizado, porque fica mais difícil, né? Quem define o salário dessas situações não é o município. Por exemplo, bolsistas mediante instituto não é o município. E como é que eu vou repassar gratificação para bolsista?
Então, aos municípios que têm os seus profissionais mediante vínculo direto e também por contrato, fica mais fácil legalmente definir e criar estratégias de gratificação. Repasse por meio de gratificação. Mas essa não é a única possibilidade. Aos municípios que têm vínculo com institutos e que a relação é com bolsistas, qual seria a possibilidade? Eu vou abrir aqui uma sugestão. Aos municípios que hoje têm profissionais dos mais médicos, tem auxílio de custo. Então, por que não pensar em auxílios de custo? Repasse desse recurso da 960 para os profissionais bolsistas mediante auxílio de custo. Auxílio de custo de combustível, de trabalho, de capacitação, de especialização. Ou seja, não vai se traduzir em repasse direto de dinheiro, porque não dá para pagar bolsista assim, mas você consegue melhorar a relação com os profissionais que são bolsistas mediante a criação de auxílios de custo. Isso é possível e isso é legal. Então, antes de de quebrar os ovos, né, para a gente fazer um ótimo preparo dessas 3 perguntas, ou dessas múltiplas perguntas, é necessário entender qual é o cenário do seu município. E aí sim, entender o seguinte, olha, se o meu objetivo é discutir a 960, vamos criar uma lei com o cenário do nosso município. E sim, uma lei que está baseada em portaria de pagamento por desempenho, ela implica na melhoria da qualidade do serviço. Tem muito profissional aí que está dizendo, esse recurso é nosso, tem que repassar os profissionais. Tá, mas qual é a relação com melhoria da qualidade do serviço? Então é um diálogo muito fraco. Tá? Não precisa ter uma relação bélica, uma relação armada, uma relação de conflito com a gestão. Não é por aí. Tá? É necessário dizer, olha, quais são as prioridades da gestão municipal? Vocês querem melhorar o quê? É a produção? É a diversificação do público para que a gente tenha atendimento domiciliar, atividades coletivas, baseados, inspirados nos 12 indicadores? Beleza. E na relação dessa lei, escreva que esses critérios podem ser atualizados mediante novas publicações referente à portaria 960. Outra coisa, para a saúde mental dos nossos gestores e gestoras. Coloque que essa lei vai ser aplicada enquanto estiver em vigor o pagamento por desempenho mediante recurso federal. Por quê? Como é uma estratégia do Ministério, se o Ministério cancelar, vai ficar só na costa do município, e isso pesa. Então, é sugerido que na lei municipal explique que vai existir o pagamento por desempenho mediante a continuidade da existência do recurso federal. E desejamos a todos e todas os profissionais de saúde bucal uma melhoria na classe, tá? Atuando tanto em setor público quanto privado, na atenção primária, na média e na alta, para que haja um melhor reconhecimento da classe, com fortalecimento dos seus direitos e também um fortalecimento dos recursos pagos a esses profissionais, que é direito dos profissionais de todas as áreas, melhorar pelo pagamento dos seus serviços e das suas condições de trabalho. Eu espero que a gente possa ter explicado isso. Tá? E finalizando, eu agradeço a sua participação até o momento. Deixe o seu like, a sua curtida, compartilhe esse vídeo para chegar a mais pessoas, deixe aqui o seu comentário e também se inscreva aqui na nossa conta do Instagram. Até o próximo vídeo.